noite, meus amores, tudo bem com vocês? A tia está com muita saudade de cada um de vocês. Eu espero que isso passe logo, logo para estarmos sempre juntinhos como nós fazíamos todos os dias, né? Um grande e um forte abraço para todo mundo, tá bom? Então vamos lá. Nós, hoje, dia 1º/4, olha que maravilha, o primeiro dia do mês de abril. 1º/4 de 2020. A tia até esqueceu aqui o 0, vocês observaram? Mas vamos lá, que legal, né? A tia já colocou, que ótimo, né? Então, dia 1º/4 de 2020, turminha. O nosso roteiro de sala de aula é um assunto bem legal de ciências sociais, que vai falar um pouquinho sobre o estilo de vida lá na zona rural, né? Que é o campo, e vamos falar também da vida, né, na cidade. Tá bom? Vamos abrir o livro de vocês lá na página, lá no livro 2, vou pegar o livro 2, abrir lá na página 240, que vai da página 240 à página 243. Esse é o nosso assunto de sala de aula. E para casa, nós temos da página 246 até a página 247. Tá bom? Voltando para o nosso assunto, estilos de vida. Já abriram um livro, né? Então vamos acompanhar a explicação da tia, tá bom? No dia a dia, no campo. Muitas pessoas vivem no campo, também conhecida como zona rural. A vida no campo pode parecer, para muitos, mais tranquila do que a vida na cidade. O campo, de fato, tem mais áreas verdes do que as cidades. Menos trânsitos de veículos, menos concentração de pessoas e etc. Porém, a vida na zona rural também é dinâmica, pois lá acontecem muitas atividades como a agricultura, a criação de animais, extrativismo, a produção artesanal de alimentos, entre outros. Eu já comentei com vocês em outros momentos, sobre a importância, né, do campo, da zona rural para nós seres humanos. Já comentei com vocês que da zona rural tem o seu lado bom, né? Que é a segurança, né? O lazer, a tranquilidade, não é? Lá a gente tem mais contato com a natureza, né? Tem o igarapé, que a gente pode sair para pescar, tem o campo que a gente pode ir para ver os animais sem se preocupar tanto com a violência que tem na cidade. Mas a cidade não é um lugar ruim. Não estou dizendo que o campo, então eu vou embora para o campo porque a professora falou que o campo é melhor para se viver. Não. Em relação à tranquilidade, já comentei com vocês que lá do campo é de onde vem a maior parte dos nossos alimentos, tá certo? Então, ele é muito importante para nós, a zona rural. Tá? Mas não deixa de ser importante a cidade para nós. Na cidade é que nós temos o banco para o papai tirar o dinheiro para fazer as compras do mês. É na cidade que nós vamos encontrar hospitais, tá bom? Um shopping para passear, o cinema que vocês adoram assistir aquele filme e comer naquela pipoca, não é? Eu sei disso, que vocês comentam direto isso comigo. Então, na cidade tem as suas vantagens da pessoa viver na cidade. É na cidade que a gente se qualifica, ou seja, estuda para ter uma profissão. É na cidade que nós conseguimos um bom trabalho, tá certo? Mas lá no campo também temos profissionais daquela área. Nós temos o zootecnista, nós temos o pecuarista, nós temos o agricultor, nós temos o médico veterinário. Mas aonde que esse médico veterinário que está aqui no campo conseguiu a sua profissão, desenvolver as técnicas da sua profissão? Aqui na cidade, tá bom? Então virem a página para terminar de concluir aqui. Em alguns lugares do campo são usados meios de transporte como carros, caminhões, tratores, tecnologias de informação como telefones e internet, TV via satélite, tecnologia industrial, como máquinas para ordenhar, colheitadeiras, entre outros elementos, que fazem com que os moradores e trabalhadores dos espaços rurais tenham uma dinâmica própria que, embora diversa da vida de quem vive na cidade,
e também cheia de atividades, inclusive industriais. Ou seja, lá no campo não é tão ruim. Nós temos os meios de transporte para se trabalhar lá. Nós temos as profissões que atuam diretamente lá no campo. Nós temos as vantagens, não é? Ela só se torna um pouco diferente da cidade, porque lá no campo não vai ter o shopping nem o cinema, mas eu tenho uma televisão, já se tem a internet lá no campo. Hoje tudo é mais fácil, tá bom? Então, aqui eu mostro para vocês, né, a evolução que hoje em dia tem quem vive lá no campo, tá? Que tem as suas vantagens, ter carro, alguns têm caminhões, tem tratores para cortar terra, a colheitadeira para colher toda a produção, que antigamente era na mão que se tirava aquela produção, para plantar era cavando como uma enxada. Hoje não, as coisas estão bem melhor, bem mais evoluídas, né? Então nós vamos virar a página, vamos para a página seguinte, onde nós vamos falar do dia a dia nas cidades agora. Atualmente a maioria das pessoas no Brasil vive na cidade. Como seria o dia a dia delas? Eu já falei que a importância das pessoas que procuram a cidade é para melhor colocar os filhos para estudar numa boa escola, é a procura de um bom tratamento médico, vai para a cidade em busca de emprego, tá? De oportunidades que muitas vezes não consegue lá no campo, tá? Observe as cidades nas imagens a seguir. Tá? Aqui vocês estão vendo o trânsito, movimentação, o estilo das casas de uma cidade. É totalmente diferente de um campo. Lá no campo, na zona rural, nós não temos esse trânsito todo, né? De carros, de pessoas para lá e para cá. É totalmente diferente, nós sabemos. As mídias e grandes cidades apresentam diversas construções. Ruas, avenidas, estabelecimentos comerciais, entre outros. Além das construções, há o tráfego de veículos, que é esse vai e vem de carro o tempo todo pelas avenidas, tá? O que deixa o ritmo do dia a dia urbano bastante corrido. Muitas vezes, para se chegar a determinados lugares, quem mora na cidade tem de calcular o tempo gasto no caminho, pois o tráfego é muito intenso e pode causar engarrafamento. Ou seja, você que mora na cidade, se você trabalha um pouco longe de casa, tem que sair um pouco mais cedo para não se atrasar. Por quê? O trânsito, a grande quantidade de veículos, né, de carros que tem nas ruas, e aí para no semáforo, aí tem que parar também. Ah, vai passando um velhinho, né, um senhorzinho na faixa de pedestre. Temos que obedecer, né? Então isso leva tempo. Então quem vive na cidade, dá para perceber isso, como que a cidade é um pouco mais movimentada devido ao grande fluxo de pessoas e de transportes que circulam pelo meio da cidade, tá bom? Vire a página de vocês. Como essas cidades abrigam muitas pessoas, os espaços algumas vezes ficam limitados. Por esse motivo, os moradores, né, casas, apartamentos, etc., são mais próximos uma das outras e seus espaços internos bem menores. Como na cidade tem muita gente, muita casa, muitos apartamentos, muitas cidades não tem quintal. Eu, por exemplo, eu tenho o privilégio de ter uma casa que eu tenho quintal, porque a nossa cidade ainda é pequena, não é uma cidade tão grande. Ainda temos esse privilégio de ter uma casa com quintal. Mas São Paulo, Rio de Janeiro, grandes metrópoles, não tem. As casas não têm quintais hoje em dia, tá bom? A vida nas cidades também pode ser caracterizada pela poluição do ar. Uma cidade que tem grande fluxo de carro tem mais poluição do que uma cidade menor do que a zona rural. Na zona rural nós não temos tanta poluição porque não tem tantos veículos em movimentos, tá bom? Então, causada pelos veículos, né, que é a poluição do ar. Poluição sonora e poluição visual. A sonora é os barulhos, né, que colocam em carro, aquele som que estronda, né, aquele som que acaba incomodando. E o visual são esses monte de placas, né, de informações que eles colocam, outdoor que eles colocam nas avenidas, tá certo?
Nas cidades pequenas, embora existam estruturas típicas de espaço urbano, como construções, ruas pavimentadas, estabelecimentos comerciais, circulação de veículos, poluição e etc. O ritmo de vida é mais tranquilo. Numa cidade pequena como a nossa, nós temos um pouquinho de tudo, mas é mais tranquilo do que São Paulo, do que Rio de Janeiro, porque ainda é uma cidade bem pequena. A nossa cidade é bem mais tranquila do que Manaus. Manaus é uma cidade bem maior e o ritmo de vida lá é bem mais complicado, é um corre-corre. A nossa não, a gente não consegue chegar a tempo nos determinados lugares, tá bom? Então, gente, virem a página de vocês. Eu espero que até aí vocês estejam compreendendo, né, a importância do campo e da cidade para nós, para nossa vida. Que vocês consigam diferenciar o que o campo oferece de bom, né, e o que a cidade oferece também para a gente. Muitas pessoas deixam de viver no campo e migram para a cidade em busca de quê? De oportunidades, de emprego, de estudos, de saúde, de hospital, tá bom? Lá no exercício de aplicação, na questão número 1, observe a imagem. Em relação aos elementos da cidade e do campo que você aprendeu, quais aparecem na fotografia do município de Itanhandu, no estado de Minas Gerais? No campo, o que aparece? O que você consegue observar aqui nessa cidade que tem lá no campo? Muita coisa verde, né? Muita vegetação, muitas árvores. Então isso é o que a gente consegue identificar aqui. E lá na cidade, o que você consegue identificar nessa imagem referente à cidade? Você vai colocar aqui, tá bom? E na questão número 2, quais são as diferenças entre o dia a dia no campo e o dia a dia na cidade? Qual é a diferença dos dois? Do dia a dia no campo e do dia a dia na cidade? Aí você vai colocar nesse espaço aqui, tá bom? E na questão número 3 e última, assinale a alternativa que traz características da vida na cidade, médio ou grande porte. Você vai assinalar somente uma resposta que está aqui, que é correta, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido todo o conteúdo, tá? Então, é isso, criança. Eu espero que vocês tenham realmente compreendido esse assunto, tá bom? E até a nossa próxima aula. Não deixam de ir lá curtir o meu YouTube, tá bom? Nosso canal, lá onde estão nossos conteúdos. E deixa um joinha. Beijo para todos vocês.